Aula 11. Hoje vamos falar do importante conceito de limite e continuidade e ver exemplos. Então, antes de começar a aula de hoje, é importante que você tenha em mente que é preciso fazer uma boa revisão sobre os assuntos vistos anteriormente, sobretudo sobre intervalos de números reais, módulo de um número real e a noção de distância e as funções básicas que estudamos até agora, tais como as polinomiais, exponencial, logarítmicas. Então, a aula de hoje você só vai conseguir compreender uma vez que esses conteúdos estiverem aceitos. Bom, vou começar a aula então com uma pergunta. Imagine que você está em sua casa e a temperatura na sua casa está por volta de 30 graus Celsius, está bastante calor, e por algum motivo você sai da sua casa e dirige-se à casa de um amigo ou amiga num bairro vizinho, num bairro próximo da sua cidade ou até mesmo numa cidade vizinha. Ao chegar lá, a pergunta que faço é: qual a temperatura na casa do seu amigo ou amiga? Próximo de 30? Mais, menos que 30? É possível chegar na casa do seu amigo e se deparar com uma temperatura, por exemplo, de 0 graus, 10 graus, 5 graus, tomando como partida que a sua casa, na região da sua casa, está com a temperatura de 30 graus? Vamos então, antes de responder essa pergunta, estudar a definição de limite, e toda vez que nos referimos a limite e continuidade daqui para frente, vamos assumir que as funções consideradas, as funções reais consideradas, são tais que o domínio é um intervalo ou uma união de intervalos. Então, daqui para frente, toda vez que aparecer a noção de limite, estaremos com essa convenção de que o domínio da função é um intervalo ou uma união de intervalos. Então vamos para a definição. Seja f uma função e x0, x índice 0, um ponto do domínio de f, ou extremidade de um dos intervalos que compõem o domínio de f. Dizemos que f tem limite L em x0 se para todo epsilon maior do que zero existe um delta maior do que zero, tal que, para todo x no domínio, o módulo de x menos x0 estiver entre zero e delta, implica que o módulo de f de x menos L for menor do que epsilon. Quando isso acontece, tá, dizemos que o limite existe e usamos a notação essa daqui, lim f de x igual a L, aqui embaixo x, flechinha x0, e lemos da seguinte forma: o limite da f de x quando x tende a x0 é igual a L. Nós vimos nas aulas anteriores a noção, né, do ponto x menos x0 ser menor do que delta, significa que o ponto x está próximo de x0 e a margem, né, essa proximidade é delta. Então aqui a gente entende que o epsilon e o delta são parâmetros pequenos. Então basicamente, de maneira intuitiva, a função tem limite no ponto x0 quando pontos próximos de x0 têm imagens próximas de L. Podemos entender isso através de um desenho. Então, ao observar o gráfico de uma função, como por exemplo esse gráfico aqui, temos aqui o ponto x0, pode ser ou não um ponto do domínio da função. Caso não seja um ponto do domínio da função, ele tem que ser extremidade de algum dos intervalos que compõem o domínio da função. Então aqui está o ponto x0, aqui está o valor L. Então, se o x está próximo de x0, o f de x, então ao rebater aqui no gráfico, obtemos o f de x. O f de x está próximo de L. Então essa é a essência de existir o limite, se é possível, se isso acontece, se existe um número L, tal que quando x está próximo de x0, o f de x está próximo de L, então dizemos que a função tem limite nesse ponto, então a notação é essa, simbolicamente, né? Para todo epsilon existe um delta, tal que, para x no domínio, nós representamos dessa forma. Essa é a representação simbólica, né, matemática, para dizer que se o x está perto de x0, então o f de x está perto de L.
ok? E a observação é que esse zero que aparece aqui no módulo, né, de x menos x0 em módulo está entre 0 e delta, estritamente, né, tá? Significa que o x é diferente de x0. O x está próximo de x0, mas é diferente de x0. Nunca assume o valor x0 nessa definição de limite. O x se aproxima de x0. Uma observação importante é que o x se aproxima de x0, né, nos números reais, dentro do domínio da função. O x pode se aproximar tanto aqui pela direita ou pela esquerda. Então, se o x está próximo de x0, está nesse intervalinho, f de x, a imagem desses pontos, se aproxima do ponto L. Então, o parâmetro delta e epsilon serve para nos dar a noção de proximidade. Então, a função tem limite no ponto x0. Quando x se aproxima de x0, a f de x se aproxima de L. E aqui está, então, a notação simbólica. No primeiro momento assusta um pouco, né? Mas o importante é ter em mente a noção de que o módulo aqui representa proximidade, pontos próximos. E o delta e o epsilon são parâmetros pequenos. Bom, observações. O limite L pode ou não existir. Então, pode ser que é possível verificar aquela expressão lógica do limite, mas pode ser que não seja possível. A função pode ou não ter o limite. É possível mostrar que quando o limite existe, ele é único. Então, se uma função tem limite para x tendendo a x0, tá? Então, L, esse L é único, só tem um, não pode ter dois limites. Tá? Como já dito, x0, o ponto onde estamos verificando se a função tem limite, pode ou não pertencer ao domínio da função. Pode ou não pertencer ao domínio da função. Entretanto, x, ao qual tomamos próximo de x0, sempre é um ponto do domínio da função. Então, estamos percorrendo o valor de x próximo de x0, o x sempre perto do domínio da função. O x0 pode ou não pertencer ao domínio, mas o x sempre está no domínio. X sempre está no domínio, pois estamos avaliando a função no ponto x, estamos calculando o f de x. Só é possível calcular f de x se o x estiver no domínio da função. Então, x se aproxima de x0, mas o x é diferente de x0. Já vimos aquele zero que aparece. Zero, o módulo de x menos x0 está entre 0 e delta. A outra observação é que o limite é uma propriedade local. Então, estamos avaliando se a função possui limite no ponto x0. Então, ela vale no ponto x0. Se você quiser verificar que vale em outros pontos, teria que verificar se essa propriedade vale em outro ponto. Então, é uma propriedade que vale naquele ponto. Pode acontecer da função ter limite naquele ponto, mas não ter em outros pontos. Okay? Então, o limite é uma propriedade local. É interessante observar uma situação onde o limite não existe. Graficamente, geometricamente, significa que a função dá um salto. Uma possível situação onde o limite não existe é que a função dá um salto em x0. Então, observe, por exemplo, essa figura. Aqui está o ponto x0, aqui está o valor L. Então, se o x está próximo de x0, se o x está próximo de x0 pela esquerda, então, ao rebatermos o gráfico aqui, o f de x ficou próximo do L. No entanto, se o x está à direita de x0, se aproxima de x0 pela direita, ao rebatermos o gráfico está lá em cima, o f de x ficou longe do L, tem uma distância considerável aqui do L, e mesmo que você aproxime cada vez mais de x0 pela direita, o f de x não ultrapassará um valor aqui, então existe um pedaço, ou seja, f de x não se aproxima do L. Então, essa é uma situação onde o x pode estar próximo de x0, mas o f de x não se aproxima do ponto L. Então, essa é uma situação onde o gráfico não existe. Se o gráfico dá um salto no ponto x0, então o limite não existe. Mais uma vez, o x0 pode ou não ser um ponto do domínio. A função pode ou não estar definida no ponto x0. Vamos então para a definição de continuidade. Dizemos que f é contínua no ponto x0 pertencente ao domínio. Agora, para verificar a continuidade, a definição de continuidade exige que o ponto x0 esteja no domínio da função. Então,
A continuidade agora, avaliar se a função é contínua num ponto x0, esse x0 deve pertencer ao domínio. E ela é contínua quando, ao calcularmos o limite para x tendendo a x0 da função f de x, o valor do limite, o número L, é igual à função calculada no ponto x0. Então, o limite de f de x quando x tende a x0 é igual a f de x0. Isso daqui é a definição de contínua. Significa que a função é contínua nesse ponto. Então, quando escrevemos essa expressão simbólica, limite de f de x quando x tende a x0 igual a f de x0, significa que o limite existe e ele é igual a f de x0. Significa, então, que a função é contínua no ponto x0. Se uma função é contínua em todos os pontos do seu domínio, se em todos os pontos do domínio, todos os pontos x0 do domínio, o limite de f de x quando x tende a x0 é igual a f de x0, então ela é contínua. Então, quando dizemos que uma função é contínua, significa que ela é contínua em todos os pontos do domínio. Observação: pode acontecer da função ser contínua em um ponto, pode ser que acontecer de não ser contínua em outro ponto. Continuidade envolve a definição de limite, e como vimos anteriormente, limite é uma propriedade local, é uma exigência que vale localmente na vizinhança no ponto. Tá? Quando a função é contínua, então, significa que o gráfico não possui um salto em x0. Se o x está numa vizinhança de x0, o f de x está numa vizinhança do f de x0. É importante aqui que a noção, o x0 pertence ao domínio, e sempre que aproximarmos do x0, a função avaliada nesses pontos x, f de x está próximo de x0, então nós temos uma espécie de fenômeno que garante que, se soubermos a informação no ponto x0, então sabemos a informação numa vizinhança desse ponto x0. Então, é uma propriedade local. Pontos próximos possuem imagens próximas, então se ele está próximo de x0, a imagem dele também está próxima do f da imagem do x0. Então, pontos próximos possuem imagens próximas. Então, essa é a noção intuitiva de continuidade, que o gráfico não dá um salto nesse ponto x0. E f é contínua se ela é contínua em todo o ponto do domínio, então ela não dá salto em nenhum ponto do seu domínio. É possível desenhar o gráfico sem tirar o papel, sem tirar a caneta do papel. O gráfico não possui nenhum salto. Voltamos então para a figura inicial, para a pergunta inicial. Você está em sua casa e a temperatura está 30 graus. Você dirige-se à casa de um amigo num bairro próximo ou a uma casa ou a uma cidade próxima. E a pergunta é: qual é a temperatura na casa do seu amigo, nessa casa próxima à sua? A resposta é: a cada ponto da Terra é bem definida uma temperatura. Isso forma uma função temperatura. A função temperatura é contínua, tem a propriedade que pontos próximos possuem temperaturas próximas, ou seja, você já sabe intuitivamente que você sai da sua casa, está 30 graus, vai na casa de um amigo próximo à sua casa, lá está 30 graus ou próximo a isso. Não é possível chegar à casa do seu amigo e está 0 graus, desde que na sua casa está 30 graus. A informação no ponto x0, nesse caso da sua casa, dá informação para casas próximas, para cidades próximas, no caso a função em questão é a temperatura, que tem uma propriedade de ser contínua. Então, pontos próximos têm imagens próximas. Esse é o fenômeno da continuidade, um importante fenômeno de continuidade. Imagine o contrário. Imagine se fosse possível, você sai da sua casa nesse momento, está a uma temperatura de 30 graus, por exemplo, dirige-se à casa de um amigo a poucas quadras da sua casa e, ao chegar lá, está 0 grau. Você sai da sua casa e está 25 graus e chega na escola, na sua universidade, e está menos 3 graus abaixo de zero. Imagina como a vida seria uma loucura se isso fosse possível. De sorte, isso não é possível, pois a função temperatura é contínua. Então eu já adianto para vocês que, ao trabalhar com modelos que originam funções, exigimos
pelo menos que essa função seja contínua, para que não obtemos sustos desse tipo. Então, precisamos que pontos próximos tenham imagens próximas, porque senão os objetos, os modelos ao qual vamos estudar teriam comportamento bem estranhos, pode dizer assim. Bom, voltando então, o que nós vamos fazer nesse curso, uma vez que é um curso para administração, contabilidade e economia, a parte técnica nós vamos aceitar. Existe uma parte bem técnica que você pode encontrar na literatura de cálculo, que envolve toda essa noção de epsilon e delta e a noção matemática simbola mais precisa. Essa parte técnica vai ficar para um segundo momento. Então, nesse curso, nós vamos aceitar fatos básicos, intuitivos, que, por exemplo, as funções usuais que estudamos até o momento, tal como a função afim, que é uma reta, a função quadrática, que é uma parábola, a função polinomial, a função exponencial e logarítmica, são funções contínuas. Pois nós vimos que ao fazer o gráfico dessas funções, e fizemos nas aulas anteriores, vimos que esses gráficos não têm salto. Uma reta não possui salto em nenhum dos seus pontos do seu domínio, uma função afim. Então, aceitamos esse fato que uma reta, a parábola, a função quadrática, a função polinomial, exponencial e logarítmica são funções contínuas. Tá? Vamos ver exemplos. Então, ao calcular o limite de quando x tende a 2 de 3x menos 2, precisamos primeiro observar que tipo de função é essa daqui. 3x menos 2 é uma função afim da forma x mais b, é contínua. Então, uma vez que ela é contínua, calcular o limite da função basta avaliar a função no ponto. Basta calcular a função 3x menos 2 no ponto 2. Isso fica, então, 3 vezes 2 menos 2, que é igual a 4. Ou seja, basta substituir x por 2. Então, o limite de quando x tende a 2 da função 3x menos 2 é igual a 4. Mais um exemplo, a raiz de x, quando x tende a 1. Fizemos o gráfico da raiz quadrada de x, né? É uma função contínua, não dá salto no ponto x igual a 1, não dá salto de fato em nenhum ponto do seu domínio. Então, basta calcular, avaliar a função no ponto 1, ou seja, calcular a raiz de 1, que é 1. Mais um exemplo para fixar as ideias. Limite de quando x tende a menos 1 da função do segundo grau da função quadrática x ao quadrado menos x mais 1. X ao quadrado menos x mais 1, uma função quadrática, é contínua, então calcular o limite, basta calcular a função no ponto menos 1, ou seja, substituímos x por menos 1, para obtermos então menos 1 ao quadrado menos menos 1 mais 1, isso resulta 3. Então, o limite de quando x tende a menos 1 da função x ao quadrado menos x mais 1 é igual a 3. Mais um exemplo, limite de quando x tende a 1 da função ln de x. Ln de x é uma função contínua, já fizemos esse gráfico, vimos que ela não dá nenhum salto em nenhum ponto do domínio, então basta avaliar a função no ponto 1, ou seja, a ln de 1. Sabemos que ln de 1 é igual a 0. Último exemplo, a função exponencial, limite de quando x tende a 0 da função e elevado a x. Função exponencial é uma função contínua, então basta que se avalie a função no ponto, substituir o x por 0. Então, e elevado a 0 é igual a 1. O limite de quando x tende a 0 de e elevado a x é igual a 1. Então, esses são exemplos do cálculo de limite para essas funções que são contínuas. Então, na aula de hoje, vimos a definição de limite e continuidade e vimos alguns exemplos. Provavelmente você vai assistir essa aula diversas vezes. Essa aula é a mais importante, é o conceito principal que vamos discutir daqui para frente. Obrigado, até a próxima aula.